Exploremos hoje a essência do impossível através de 10 destinos, cujos dons redefinem o que realmente significa ser humano. Entre a ciência e o misticismo, estes indivíduos ultrapassam as fronteiras do biológico para nos oferecer um vislumbre do potencial infinito da nossa espécie. Número 10. Michel Lotito, A Solidão do Indestrutível. Michel Lotito não era apenas um homem capaz de comer metal. Ele era o símbolo de uma resiliência biológica que beira o místico. Imagine por um instante a vida de um homem que olha para uma bicicleta, uma cama de ferro ou um avião. Cessna 150 não como objetos utilitários, mas como elementos nutritivos do seu próprio metabolismo. Apelidado de Monsieur Mange-Tout, Senhor Come-Tudo, Michel possuía uma parede estomacal e intestinal 2 vezes mais espessa que o normal, uma anomalia combinada com sucos gástricos de uma potência corrosiva fora do comum. Mas, para além da performance de espetáculo, há uma dimensão humana pungente, a da adaptação a uma diferença radical que o isolava do resto do mundo a cada refeição. Toda a sua vida, ele transformou a ingestão do inerte em uma forma de arte brute, consumindo cerca de 9 toneladas de metal ao longo das décadas. Imagina-se frequentemente a dor atroz que a passagem de vidro moído ou aço causaria no esôfago, mas para Michel era uma rotina, uma comunhão estranha com a matéria mais dura. Paradoxalmente, ele confessava que alimentos moles, como ovos cozidos ou bananas, o deixavam doente. A sua história questiona a capacidade do corpo de aceitar o que deveria fisicamente destruí-lo. Ele deixa-nos a imagem de um homem que literalmente digeriu os obstáculos do mundo moderno, lembrando-nos que a nossa fisiologia possui profundezas de adaptação que a ciência médica ainda custa a mapear totalmente. Ele era o alquimista inverso, transformando o ouro industrial em energia vital. Número 9. Isao Mati, O Ritmo do Silêncio. No clamor do mundo moderno, Isao Mati encarna uma forma de silêncio milenar. Este mestre do sabre japonês, herdeiro espiritual dos samurais, não se contenta em cortar objetos a velocidades fulminantes. Ele parece operar em uma fenda temporal, onde os reflexos humanos comuns param. Sua capacidade de cortar ao meio uma bala de plástico, lançada a 160 km por hora, e minúscula como um grão de arroz, não se deve apenas à coordenação olho-mão, mas a uma intuição precognitiva. Para Isao, o movimento começa na mente muito antes de a lâmina deixar a bainha. Ele não vê o objeto com os olhos, ele sente a sua trajetória no espaço-tempo. É aqui que a emoção nasce, nesta busca absoluta pela perfeição, onde o homem e o aço se tornam um só. Ver Isao em ação é testemunhar uma dança com o invisível. Seus movimentos são tão rápidos que escapam ao olho nu, necessitando de câmeras de alta velocidade para serem decompostos. Ele ensina-nos que a concentração extrema, levada ao seu paroxismo, pode quebrar as barreiras da percepção sensorial clássica. Não se trata de força bruta, mas de uma harmonia total com o momento presente, um estado de mushin, ou sem pensamento. Sua vida é um lembrete vibrante de que, mesmo na era da inteligência artificial e dos sensores de precisão, a mente humana continua sendo a máquina mais sofisticada, capaz de antecipar o futuro imediato pela simples mestria da sua energia interna. Número 8. Liam Hoekstra, O Peso da Herança. Liam era apenas uma criança pequena quando começou a manifestar uma força sobrenatural, levantando móveis da sala e realizando flexões que adultos treinados não conseguiam igualar. Portador de uma rara mutação genética que bloqueia a proteína miostatina, seu corpo não conhece limites para o crescimento muscular. Ao contrário do comum dos mortais, seu organismo não freia o desenvolvimento de suas fibras. Foi apelidado de Mini Hulk, mas por trás desse título de banda desenhada, esconde-se um menino, cuja força é, ao mesmo tempo,
um dom genético e um mistério médico. Aos 3 anos, ele já possuía 40% mais massa muscular que seus pares, com uma gordura corporal quase inexistente. A emoção aqui reside na pureza da infância confrontada com uma potência titânica. Leon não buscava a glória ou recordes. Ele se movia, escalava e levantava porque o seu corpo, essa máquina de guerra biológica, assim o ditava. Sua história nos confronta com a loteria genética da vida e com o conceito da evolução em marcha. Ela nos mostra que a força nem sempre vem do sofrimento, do sacrifício ou do treinamento intensivo, mas às vezes de um simples erro de escrita no nosso código-fonte, transformando uma criança comum em uma prova viva das capacidades latentes da nossa espécie. É uma história de curiosidade e deslumbramento diante dos caprichos magníficos da natureza, que decide às vezes, sem razão aparente, criar um Hércules moderno no meio de um subúrbio tranquilo. Número 7. Stig Severinsen. O último sopro. Para a maioria de nós, o oxigênio é um direito adquirido, um automatismo biológico no qual nunca pensamos. Para Stig Severinsen, é um privilégio que ele aprendeu a suspender pela força da vontade. Ao segurar a respiração sob a água por mais de 22 minutos, Stig não apenas bateu um recorde mundial, ele entrou em um estado de transe onde o tempo e a biologia param. Sua busca é profundamente espiritual e científica. Doutor en medicina e mestre yogue, ele aprendeu a desacelerar seu ritmo cardíaco a un nível quase imperceptível, acalmando súas células para que consuman o mínimo vital, tornándose quase vegetal durante o tempo de unha inmersión. Há unha beleza tráxica e sublime neste silencio subacuático, onde o menor pánico significa a morte. Stig móstranos que o controle total do corpo pasa inevitablemente pelo controle do medo primario, o da sufocación. Neste mundo de presión esmagadora e de azul infinito, ele encontra unha paz interior que poucos coñecen en terra firme. Ele describe ese estado como un retorno ao útero materno, unha desconexión total dos estímulos externos. Súa mensaxe é universal. Nosa respiración é a ponte sagrada entre nosa mente consciente e nosa bioloxía inconsciente. Ao dominala, podemos expandir as fronteiras da dor, da ansiedade e do pánico para atinxir unha serenidade absoluta, probando que o homen pode voltar a ser un mamífero mariño se aceitar calar o seu ego. Número 6. Alain Robert, o homen que acariciaba o seu. Alain Robert, o homen araña francés, é sen dúbida un dos homens máis coraxosos ou máis loucos da nosa época. Sen corda, sen rede de seguranza, apenas con magnesio nos dedos moitas veces deformados pela artrose, el escala os arrañaseus máis altos e lisos do mundo, das torres de Dubai aos picos de Chicago. Cada ascensão é unha prece lanzada ao vacío, un diálogo cerrado con a gravidade. Para ele, a cidade non é unha selva de concreto fría, mas un macizo montañoso vertical que debe ser domesticado con humildade. Un único erro, un único espasmo muscular, e é a queda fatal. O que é profundamente comovente en Alain é súa vulnerabilidade asumida. Vítima de varias quedas graves no inicio da carreira, ele sofre de vertixens crónicas e é considerado 66% inválido pela seguranza social. E, no entanto, ele continúa a desafiar as leis da física. É o triunfo absoluto da vontade sobre a fraqueza física e a deficiencia. Cada apoio que ele agarra, a centenas de metros de altura, é un ato de liberdade pura e de rebeldía contra o sedentarismo. En un mundo cada vez máis seguro, aséptico e previsível, Alain Robert nos lembra o preso e a beleza selvaxen do risco. El escala para se sentir vivo, mostrándonos que o medo non é un fin en sí, mas un motor poderoso para se elevar, tanto no sentido literal cuanto no figurado, acima da condición humana común. Número 5. Daniel Tammet, a Sinfonía dos Números. Daniel Tammet non ve os números como símbolos abstratos ou ferramentas de cálculo. Para ele, o número 1 é un flash branco e brillante, o 9 é unha presenza grande, sombría e intimidante. Portador de unha forma de xenio autista e de sinestesía, seu cérebro é unha tela de mestre onde a matemática se transforma en paisaxes coloridas e texturizadas. Cuando recitou de cor 22.514 decimais do pi durante máis de 5 horas,
ele não estava fazendo um esforço de memorização laborioso. Ele estava simplesmente descrevendo a paisagem emocional e visual que desfilava em sua cabeça como um filme panorâmico. A emoção que Daniel emana é de uma imensa sensibilidade. Ele nos faz entrar em um universo onde a lógica mais fria se torna poesia pura. Sua capacidade de aprender uma língua complexa, como o islandês, em apenas 7 dias para cumprir um desafio televisivo, mostra-nos a plasticidade incrível do cérebro humano quando libertado dos filtros convencionais. Daniel não é uma calculadora biológica, é um artista do pensamento. Ele prova-nos que a neurodiversidade não é uma anomalia que se deve tentar curar, mas uma riqueza inestimável a explorar. Seu testemunho muda o nosso olhar sobre o autismo, transformando o que a sociedade vê como uma barreira em uma janela aberta para uma outra forma, talvez mais bela, de perceber a realidade que nos cerca. Número 4. Wim Hof, o fogo interior. Wim Hof, mundialmente coñecido pelo nome de O Homem de Selo, tornouse un ícone da resistencia física, mas súa orixe está ancorada en unha profunda e sombría dor humana. Após a perda tráxica de súa esposa, ele encontrou no frío extremo un medio de acalmar o clamor de súa mente en luto e de retomar o controle de súa propia existencia. Ao correr maratonas alén do círculo polar apenas de calzóns, ou ao permanecer imerso en tanques de selo durante horas sen que a súa temperatura corporal caíse, Wim probou cientificamente que a mente pode comandar o sistema inmunolóxico e o sistema nervoso autónomo. Súa historia é de redención pela natureza selvaxen. Ele non busca ser un superhomen isolado en seu pedestal, ele busca apaixonadamente tornar a humanidade máis forte e máis resiliente. Seu método de respiración, hoxe estudado pelas maiores universidades, é un grito de guerra contra a doenza, a inflamación e a depresión moderna. Wim encarna ese calor humano que se recusa a apagar, mesmo en temperaturas polares. Ele nos lembra, con unha enerxía transbordante, que todos carregamos dentro de nós un fogo interior, capaz de consumir nosos medos máis glaciais e nosos traumas máis profundos, se tivermos a coraxen de respirar profundamente e confrontar nosos límites. Número 3. Stephen Wiltshire, A Lente do Coração. Stephen Wiltshire é frequentemente chamado de A Câmera Fotográfica Viva, mas este título é quase demasiado técnico e frio para descrever a alma do seu talento. Diagnosticado com autismo durante a infância e tendo permanecido mudo por anos, Stephen encontrou sua única linguagem na ponta de suas canetas. Após um único voo de helicóptero sobre uma megalópole complexa como Nova York, Londres ou Roma, ele é capaz de reproduzi-la de memória em painéis de vários metros, com uma precisão arquitetônica espantosa, chegando ao número exato de colunas de um templo ou de janelas em um arranha-céu. A emoção aqui é a da comunicação pura para além das palavras. O que Stephen não conseguia expressar pela fala, ele gritou através de seus desenhos panorâmicos. Suas obras não são meras cópias servis da realidade. Elas são vibrantes, cheias de vida e de nuances. Ver Stephen desenhar durante horas em um silêncio de catedral é assistir a uma comunhão perfeita entre um homem e o seu ambiente. Ele mostra-nos que o talento excepcional é por vezes o refúgio último da alma, e que a memória não é apenas um estoque de dados binários, mas uma maneira pungente de se apropriar da beleza do mundo para nunca deixá-la escapar. Ele transformou seu isolamento inicial em uma ponte magnífica lançada para o resto da humanidade. Número 2. Kim Peek, a Enciclopédia da Alma. Kim Peek era o verdadeiro Rain Man, o homem que inspirou o personagem oscarizado de interface com o mundo. Seu cérebro era uma anomalia física fascinante. Ele nasceu sem o corpo caloso, a estrutura que normalmente conecta os 2 hemisférios cerebrais. Esta configuração única permitia-lhe ler 2 páginas de um livro simultaneamente, o olho esquerdo lendo a página da esquerda e o olho direito a da direita, e reter 98% do conteúdo de forma permanente. Ao final de sua vida, ele conhecia de cor mais de 12.000 obras, de listas de códigos postais a sinfonias clássicas, passando pela história universal. No entanto, apesar desta potência de cálculo mental fenomenal, Kim precisava de ajuda para as tarefas mais simples do cotidiano,
como abotoar a camisa ou escovar os dentes. É neste contraste marcante que reside toda a emoção do seu relato. Kim era um puro gênio da informação, mas seu verdadeiro dom, segundo os que conviveram com ele, era o seu afeto sem filtros e sua benevolência pelas pessoas. Acompanhado por seu pai dedicado, Fran, que sacrificou sua vida para apoiá-lo, ele passou sua existência compartilhando seu saber com uma generosidade desarmante. Kim Peek nos lembra que a inteligência bruta não vale nada sem a conexão humana. Ele era uma biblioteca viva, onde cada livro, cada página memorizada, falava subliminarmente de amor filial e da complexidade fascinante da mente humana. Número 1. Danielle Kish, A Luz do Eco. Em primeiro lugar deste ranking encontra-se Danielle Kish, não por uma mutação genética de nascimento ou força física bruta, mas pela mais incrível demonstração de resiliência sensorial e plasticidade neuronal. Tendo ficado totalmente cego aos 13 meses de idade devido a um câncer de retina, Danielle nunca aceitou os limites impostos pela sua deficiência. Ele aprendeu sozinho a ver, usando a ecolocalização, exatamente como os morcegos ou os golfinhos. Ao produzir pequenos estalidos secos com a língua, ele interpreta as ondas sonoras que ricocheteiam nos objetos ao redor, o que lhe permite andar de bicicleta no trânsito, fazer caminhadas sozinho nas montanhas e viver uma vida de total independência. A história de Danielle é o auge do que se pode chamar de humanização da tecnologia biológica. Ele transformou sua escuridão eterna em uma paisagem sonora detalhada e vibrante. Ele nunca se define pelo que perdeu, mas pelo novo sentido que criou do nada. Sua capacidade de perceber formas, distâncias, texturas e até a densidade dos objetos, apenas pelo retorno do som, é uma prova contundente de que o cérebro humano praticamente não tem limites quando se trata de se adaptar para sobreviver e florescer. Danielle Kish nos ensina com força que a visão não é uma questão de olhos, mas uma questão de perspectiva e coragem. Ele é a prova definitiva de que a mente pode iluminar o caminho, mesmo quando o mundo parece mergulhado na noite mais profunda, convidando-nos a ver além das aparências. Número 11. Momento de casos imprevistos. Imagine um mundo onde o DNA não segue mais nenhuma regra. Léo e Clara são os rostos de uma realidade médica pouco conhecida. A síndrome de hiperadaptação tecidual. Clara nasceu com uma estrutura maxilar única, permitindo uma abertura bucal além da compreensão, enquanto Léo sofre de um alongamento cervical raríssimo, ligado a uma mutação das fibras de colágeno. Estes casos, embora visualmente perturbadores, ilustram a capacidade fascinante e, por vezes, aterrorizante do nosso corpo de se transformar. Entre o mistério biológico e a resiliência humana, a existência deles nos impulsiona a redefinir as fronteiras da normalidade. E se estas anomalias fossem os primórdios de uma evolução futura? Que esta odisseia ao coração do potencial humano possa inspirá-lo a quebrar suas próprias correntes. Ao observar estes 10 destinos, lembre-se que o extraordinário é frequentemente apenas um limite que ainda não ousamos cruzar. Seja o arquiteto dos seus próprios milagres.